Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 18 de novembro, nós damos continuidade à nossa caminhada pelas páginas bíblicas, caminhando com o Evangelho pelos Atos dos Apóstolos. Hoje nós chegamos ao capítulo 15. O capítulo 15 é um dos capítulos centrais dos Atos dos Apóstolos. Nele nós vamos então conhecer com mais profundidade o Concílio de Jerusalém. Façamos então a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto hoje é o capítulo 15, versículos de 1 a 35. Alguns que haviam descido da Judéia começaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo a lei de Moisés, não poderão salvar-se. Paulo e Barnabé se opuseram a isso. Surgiu assim grande discussão entre eles. Ficou decidido então que Paulo, Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos. Com o apoio da igreja, eles atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a todos os irmãos a conversão das nações e dando a eles grande alegria. Quando chegaram a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e contaram as maravilhas que Deus tinha feito por meio deles. Alguns dentre os que tinham pertencido à seita dos fariseus e que haviam acreditado, se levantaram e disseram: é preciso circuncidá-los e ordenar que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar do assunto. Como a discussão aumentasse, Pedro se levantou e lhes disse: irmãos, vocês sabem que desde os primeiros dias Deus me escolheu no meio de vocês para que as nações ouvissem de minha boca a palavra da Boa Nova e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou em favor delas, dando-lhes o Espírito Santo, assim como deu a nós. Não fez nenhuma distinção entre nós e elas, purificando o coração delas pela fé. Então, por que vocês agora tentam a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos uma canga que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos do mesmo modo que eles. Toda a comunidade ficou em silêncio. Ouviram então Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus tinha realizado entre as nações por meio deles. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão mostrou como desde o início Deus cuidou de escolher dentre as nações um povo dedicado ao seu nome. Isso está de acordo com as palavras dos profetas, tal como está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e as reerguerei, para que o resto dos homens procure o Senhor, assim como todas as nações consagradas ao meu nome, diz o Senhor, que torna essas coisas conhecidas desde sempre. Por isso eu julgo que não se deve importunar aos gentios que se convertem a Deus, mas escreva-se a eles para evitarem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, as carnes de animais sufocados e o sangue. De fato, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem seus pregadores que o leem nas sinagogas todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, escolher alguns dentre os seus para enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens muito respeitados entre os irmãos. Por meio deles escreveram: os irmãos apóstolos e anciãos,
aos irmãos dentre as nações que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Ficamos sabendo que alguns dentre os nossos, sem nossa autorização, foram com seus discursos perturbar e angustiar o espírito de vocês. Pareceu-nos bem, de comum acordo, escolher alguns representantes e enviá-los até vocês, junto com nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que entregaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, portanto, Judas e Silas, que também transmitirão a vocês de viva voz a mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum outro peso além dessas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Estejam todos bem. Eles então se despediram e desceram para Antioquia. Aí reuniram a comunidade e entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito contentes pelo encorajamento que trazia. Judas e Silas, que também eram profetas, com muitas palavras encorajaram e fortificaram os irmãos. Depois de passar algum tempo aí, foram despedidos em paz pelos irmãos e voltaram para aqueles que os tinham enviado. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia e, junto com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa nova, a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Conforme Lucas, estamos no momento central do livro dos Atos e da história da Igreja. A primeira reunião deliberativa para esclarecer e decidir a teoria e a prática do cristianismo. Fruto dessa primeira grande reunião é o esclarecimento de que a salvação cristã depende exclusivamente da fé em Jesus, e que não é necessário antes ser judeu para depois tornar-se cristão. Em outras palavras, nem os pagãos nem os judeus ficam obrigados ao ritual da circuncisão e à observância da lei mosaica. Lucas escreve 40 ou 50 anos depois dos acontecimentos. Não faz uma reportagem, mas pretende apenas mostrar um acontecimento decisivo para a Igreja. O problema, porém, são as condições restritivas que encontramos no capítulo 15, nos versículos 20, 28 e 29, no capítulo 16, versículo 4 e no capítulo 21, versículo 25. O texto mais antigo de Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 10, não menciona qualquer restrição, e Paulo salienta que não houve nenhuma. Como entender isso? Sem dúvida, Paulo está certo. É muito provável que Lucas tenha reunido em Atos, capítulo 15, mais de uma coisa. As restrições sugeridas por Tiago, chefe da Igreja de Jerusalém, provavelmente foram feitas em outra ocasião, visando orientar as comunidades formadas por pagãos e judeus convertidos. Lucas certamente uniu os materiais, fazendo tudo figurar na decisão e no documento conciliar. A primeira viagem missionária logo produziu problemas. Como deveriam viver os pagãos que abraçaram a fé em Jesus? Alguns que tinham pertencido ao partido dos fariseus vêm de Jerusalém para Antioquia e, por própria iniciativa, espalham o boato de que também os pagãos deviam ser circuncidados e observar a lei de Moisés. A celeuma deve ter sido grande. Com efeito, isso punha em pauta uma questão básica. Para ser cristão é preciso antes se converter ao judaísmo? A salvação trazida por Jesus depende da pertença ao povo de Israel? Para resolver isso, surge a necessidade do diálogo com a Igreja Mãe de Jerusalém, que certamente abrigava ainda bom número de apóstolos, e o grupo dos anciãos ou presbíteros, ao qual certamente pertencia Tiago, o chefe dessa igreja. Paulo e Barnabé não discutem, apenas relatam as maravilhas que Deus havia realizado por meio deles, a conversão dos pagãos. O outro grupo, porém, objeta: devem ser circuncidados e observar a lei de Moisés. Será que os apóstolos e os anciãos se reuniram sozinhos? Paulo e Barnabé participaram ou não? Apenas duas autoridades vão falar: Pedro e Tiago. Pedro se coloca como inaugurador da missão entre os pagãos, relembrando o episódio do capítulo 10. O argumento decisivo é que os pagãos receberam o mesmo Espírito Santo que os judeus convertidos. Deus não fez nenhuma distinção entre nós e eles.
purificando o coração deles mediante a fé. Em outras palavras, o elemento principal de todos os convertidos é a fé em Jesus, o compromisso de viver e continuar a palavra e a ação de Jesus. Para que impor aos pagãos convertidos um fardo que nem os judeus suportam? Silêncio. Depois ouvem Paulo e Barnabé contando os sinais e prodígios de Deus entre os pagãos. Argumento de reforço. Qual a decisão? Tiago, filho do chefe da igreja de Jerusalém, toma a palavra. Tanto aceitar a argumentação de Pedro, que faz mais um reforço citando o texto do profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, conforme a versão grega do Antigo Testamento. Diferentemente do texto hebraico, essa versão frisa que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. Ou seja, tanto o resto fiel de Israel como os convertidos das nações formarão um único povo de Deus. Isto está se realizando agora. E a decisão prática, ela vem no versículo 19. Eu sou de parecer que não devemos importunar os pagãos que se convertem a Deus. Essa deve ter sido a decisão do concílio. Está perfeitamente de acordo com o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 6. As restrições do versículo 20 devem datar de outra ocasião. Escrevendo tempo depois, Lucas juntou tudo. Essas 4 restrições, comprar e comer carnes imoladas aos ídolos, uniões matrimoniais entre parentes proibidas pelo Levítico, capítulo 18, comer carne de animais que contém sangue, matança por sufocamento. Comer o sangue são em vista de evitar o que normalmente causa repulsa aos judeus cristãos. Certamente provém de um tempo posterior, quando já existem comunidades formadas por judeus e pagãos convertidos. Sem essas restrições, a comunidade de mesa e, portanto, também a reunião eucarística seriam impossíveis. Paulo não menciona este documento do concílio. Certamente este documento é posterior, com as restrições. Lucas tomou esse documento com as restrições e o transformou em documento conciliar. Junto com o documento voltam Paulo e Barnabé para Antioquia, acompanhados da delegação de Judas e Silas para esclarecer toda a questão que causara o conflito. Notemos 4 coisas. A carta desautoriza alguns que haviam provocado celeuma. Faz um grande elogio de Paulo e Barnabé, aprovando toda a sua ação missionária. Traz a decisão conciliar, decidimos, o Espírito Santo e nós, não impor sobre vocês nenhum fardo. E na redação de Lucas, as restrições que deviam fazer parte de um documento posterior. Conforme Lucas, a libertação é sempre acompanhada de alegria. A comunidade se alegra porque agora não há mais nenhuma barreira para a missão entre os pagãos. Por outro lado, a presença de Judas e Silas testemunha não só a amizade da igreja de Jerusalém, mas é também encorajamento pastoral. Eles estimulam os cristãos de Antioquia. Silas se tornará companheiro de Paulo. Dissemos que a alegria é o resultado da experiência de libertação. Qual foi a libertação? Retomando a palavra de Pedro, jugo, mencionada depois no documento conciliar como fardo. Podemos imaginar do que se trata. O jugo ou fardo sociocultural dos judeus não faz parte integrante da fé cristã. Isso significa que não é preciso engolir a cultura dos missionários para abraçar a fé cristã. Povo nenhum precisa deixar a sua cultura própria, tenha ela o nível que tiver, para sofrer a imposição cultural daqueles que evangelizam. Venham eles de onde vierem e por mais superior que a cultura deles pareça ser. A fé não é imposição sociocultural, mas fermento que ativa os diversos povos dentro de sua cultura e história próprias. Deus não se restringe a uma língua e à história particular de um povo. Ele fala na língua de todos e está presente nas histórias de todos os povos, sempre ativando o seu projeto de liberdade e vida para todos. Então, meus irmãos e irmãs, hoje, ao meditarmos sobre as decisões desse concílio, o primeiro concílio, o Concílio de Jerusalém, nós somos chamados também a pensar quantas e quantas vezes
colocamos fardos desnecessários nos ombros de nossos irmãos? Quantas vezes a própria igreja ainda insiste em fardos que são completamente dispensáveis? A fé é o centro da vida. A fé, ela tem que estar presente em qualquer cultura, em qualquer realidade. Quais são, então, essas imposições que nós fazemos? Qual é o fardo, o jugo que ainda insistimos em colocar nos ombros dos outros para que vivam a fé como igreja? Será que de fato estamos promovendo libertação ou opressão? Que o Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.